A paz do Senhor Jesus Cristo. Eu gostaria de fazer uma leitura e alguns breves comentários a respeito das bem-aventuranças, em Mateus capítulo 5, do versículo 3 ao 12. Então, as bem-aventuranças faz parte do Sermão do Monte. O Sermão do Monte se encontra em Mateus capítulo 5, 6 e 7. E as bem-aventuranças, como eu disse, em Mateus capítulo 5, versículo 3 até o 12. E diz respeito às bem-aventuranças das características dos cidadãos do reino. Então são as características, são as qualidades, o caráter do cristão. Diz respeito ao caráter do cristão. Mateus capítulo 5, versículo 3. Então Jesus disse: Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Nessa bem-aventurança, primeira bem-aventurança, vemos aqui os pobres em espírito, em outras traduções como humildes em espírito, pobres em espírito. Essa versão Nova Almeida atualizada. Então, esses pobres em espírito são aqueles que reconhecem a sua pobreza espiritual longe de Deus e a necessidade de Deus, de estar em comunhão com Deus. E também diz respeito a uma opinião correta de si mesmo. Então, a humildade é a porta de entrada das bem-aventuranças. A humildade precede a honra. A humildade precede a honra e a soberba precede a ruína, a queda. Então, bem-aventurados os humildes, é a porta de entrada das bem-aventuranças, porque deles é o reino dos céus. Então, é uma atitude em relação a si mesmo, ser pobre em espírito. Versículo 4. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Aqui diz respeito ao arrependimento por causa dos pecados, a um lamento por causa dos pecados. E isso é obra da graça de Deus, obra do Espírito Santo, que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então, aqueles que choram por causa dos seus pecados, aqueles que choram serão consolados. Versículo 5. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Aqui, a mansidão diz respeito à submissão à vontade de Deus. Os mansos são submissos à vontade de Deus. Eles procuram fazer a vontade de Deus e não serem rebeldes. Em Mateus capítulo 5, do versículo 4 ao 6, diz respeito da atitude em relação ao pecado. Se no versículo 3 diz respeito do crente em relação a si mesmo, uma atitude em relação a si mesmo, do versículo 4 ao 6 em relação ao pecado, e do versículo 7 ao 9, atitude em relação a Deus. E do versículo 11 e 12, a reação do mundo em oposição ao crente, ao cristão. Continuando. Então a mansidão, ela é uma bem-aventurança. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Então não serão aqueles que dominam sobre os povos que herdarão a terra, mas serão os mansos, aqueles que querem fazer a vontade de Deus, buscam fazer a vontade de Deus, se submetem à vontade de Deus. Agora, versículo 6. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. Aqui diz respeito a um desejo por ser cheio da justiça de Deus. É um apetite espiritual. Então, a pessoa em si mesma, ela não tem a força do próprio braço de alcançar a salvação. É pelo braço do Senhor que somos salvos. É o braço do Senhor que nos sustenta.
É Deus que sustenta. Ele opera tanto o querer quanto o efetuar. Então, conforme o crente quer se submeter à vontade de Deus, ele pode encontrar oposição da própria carne, do mundo, de ímpios, do mundo. E ele tem fome e sede de justiça, de fazer a vontade de Deus, de se adequar à palavra de Deus. Como ele é manso, ele tem fome e sede de justiça divina, de fazer a vontade de Deus. E Deus, ele pode dar graça e capacitação para isso. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Versículo 7. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Então, a misericórdia, quem exerce misericórdia para com o próximo, aqui no tempo, ele receberá misericórdia eterna por parte de Deus. Então, a retribuição de Deus aos misericordiosos é a misericórdia divina. Então, Deus ele foi misericordioso. Pela graça sois salvos. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Então, a graça, o favor imerecido de Deus, a misericórdia de Deus, fez com que alcançássemos salvação no Senhor Jesus Cristo. Aqueles que depositam a fé no Senhor Jesus Cristo alcancem a salvação nele. Então, Deus ele requer que nós também sejamos misericordiosos para com o nosso próximo. As dificuldades, as fraquezas, enfim. Que nós possamos agir com misericórdia. Versículo 8. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Sem santidade ninguém pode ver a Deus. Sem santidade ninguém verá a Deus. E aqui é uma bem-aventurança para aqueles que são limpos de coração, porque verão a Deus. Então essa bem-aventurança, limpo de coração, diz respeito à pureza, livre da contaminação do pecado, separado para Deus, separado das coisas do mundo e voltado para as coisas de Deus. Tem a ver com santidade. Versículo 9. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Deus é o Deus da paz. E os filhos de Deus também devem agir como pacificadores, promover a paz, tanto quanto possível. Versículo 10. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino de Deus. Versículo 11 e 12. Bem-aventurados são vocês quando por minha causa os insultarem e os perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vocês. Alegrem-se e exultem, porque é grande a sua recompensa nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Então aqui é a reação do mundo àqueles que demonstram as bem-aventuranças, aqueles que são separados do mundo, que procuram fazer a vontade de Deus, aqueles que estão em Cristo Jesus e querem viver piamente em Cristo Jesus. A palavra de Deus diz que aqueles que querem viver piamente em Jesus Cristo sofrerão perseguições. Mas aqueles que sofrem perseguições por causa do reino de Deus são bem-aventurados e recebem grande galardão da parte de Deus. Ainda sobre as bem-aventuranças, gostaria de fazer uma leitura do comentário bíblico Moody do Novo Testamento dessa passagem. Então, dentro do Sermão da Montanha, no capítulo 5 ao 7, em Mateus capítulo 5, versículo 3 ao 12, as bem-aventuranças, características dos cidadãos do reino.
Bem-aventurados, felizes. Uma descrição da condição íntima do crente, quando descrevendo uma pessoa dentro da vontade de Deus, é virtualmente equivalente a salvo. O Salmo capítulo 1 dá um quadro do Antigo Testamento do homem bem-aventurado, que evidencia sua natureza por suas atitudes. As bem-aventuranças também não são primordialmente promessas individuais, mas uma descrição do indivíduo. Não mostram ao homem como ser salvo, mas descrevem as características manifestas por aquele que nasceu de novo. Então aqui está dizendo que as bem-aventuranças não é algo natural do ser humano, mas é a operação de Deus, do Espírito Santo, a operação divina que possibilita isso. Aquele que já é salvo, ao crente. Então começa essa operação de santificação e vai desenvolvendo no cristão, no crente, essas bem-aventuranças. Continuando, humildes de espírito, o oposto dos espíritos orgulhosos, aqueles que reconheceram a sua pobreza nas coisas espirituais e permitiram que Cristo suprisse suas necessidades, tornaram-se os herdeiros do reino dos céus. Agora versículo 4 e 5. Choram, aqueles que choram, né? Bem-aventurados que choram. Um sentimento de angústia por causa do pecado caracteriza o homem bem-aventurado, mas o arrependimento genuíno concede o conforto para o crente. Considerando que Cristo levou sobre si os pecados de todos os homens, o conforto do perdão completo está à disposição imediata. 1 João capítulo 1, versículo 9. Mansos, só mencionados por Mateus. Ou seja, apenas o Evangelho de Mateus que menciona. Uma alusão óbvia ao Salmo capítulo 37, versículo 11. A fonte dessa mansidão é Cristo. Mateus capítulo 11, versículo 28 e 29. Que a concede quando os homens submetem-lhe a sua vontade. Herdarão a terra, o reino messiânico terreno. Os mansos herdarão a terra. Né? Bem-aventurados mansos, porque herdarão a terra. Aqui diz respeito, então, ao reino de Cristo. Ao reino messiânico terreno. Agora, versículos 6 e 9. Fome e sede de justiça. Uma paixão profunda pela justiça pessoal. Tal desejo é a evidência da insatisfação com o alcance espiritual atual. Contrasta com os fariseus. Misericordiosos. Aqueles que põem em ação a piedade podem esperar a mesma misericórdia tanto da parte dos homens como de Deus. Limpos de coração. Aqueles cujo ser moral está livre da contaminação do pecado, sem interesses ou lealdade divididos. Eles, na possessão da natureza pura de Deus, possuem a visão límpida de Deus, que atingirá o seu clímax na volta de Cristo. Pacificadores. Assim como Deus é o Deus da paz e Cristo o príncipe da paz, os pacificadores no reino serão reconhecidos como participantes da natureza divina e serão devidamente honrados. Agora versículo 10 ao 12. Os perseguidos por causa da justiça. Quando se estabelecer o reino messiânico, essas injustiças serão sanadas. E mesmo dentro desse reino, a presença de homens com natureza pecadora tornará possível o mal, ainda que imediatamente julgado. Os profetas, os videntes do Antigo Testamento que profetizaram o reino e proclamaram seu caráter de justiça, encontraram a mesma oposição. No livro do Dr. Martin Lloyd Jones, Estudos no Sermão do Monte, na parte da introdução às bem-aventuranças, ele passa alguns parâmetros, alguns princípios gerais a respeito disso. Então, em primeiro lugar, todos os crentes devem ser assim. Então, aqui o autor, ele entende que as bem-aventuranças é uma qualidade de todos os crentes. Não apenas alguns crentes ou aqueles que têm um chamado, um ministério, mas a todos os crentes.
mesmo se estiver no banco ou um obreiro, enfim, algo que todos os crentes devem ser assim, ou seja, devem manifestar essa natureza das bem-aventuranças. Então, aqui um segundo princípio. Espera-se de todos os crentes que manifestem todas essas qualidades. Então, não apenas uma ou outra bem-aventurança, mas todas as bem-aventuranças se espera que o crente tenha. E pode ser que o crente ele evidencie mais uma bem-aventurança do que outra. No entanto, é esperado que ele tenha todas as bem-aventuranças, e não apenas uma ou outra. Ainda que em evidência mais uma do que outra, mas se espera que tenha elas, as bem-aventuranças, todas elas. Agora, no terceiro princípio, nenhuma dessas descrições refere-se àquilo que poderíamos chamar de tendências naturais. Cada uma das bem-aventuranças, em sua inteireza, é uma disposição que somente a graça e a operação do Espírito Santo em nós foram capazes de produzir. E aqui mais para frente ele vai também escrever o seguinte: aquilo que encontramos nesse sermão, em cada caso, não é a descrição de alguma qualidade natural de temperamento, mas antes uma disposição produzida pela graça divina. Então, o que o autor está dizendo aqui, Martin Lloyd Jones, é que as bem-aventuranças não é natural do ser humano. Ainda que uma pessoa possa ter um temperamento calmo, por assim dizer, isso não faz com que ela seja um bem-aventurado manso. Ou seja, que ela já tenha alcançado aquela mansidão como bem-aventurança. Porque aquilo é a operação da graça. E mesmo que uma pessoa tenha uma tendência natural a ser mais calma, ou chorar, por exemplo, enfim, alguma tendência natural não é a mesma coisa que a operação da graça de Deus. As bem-aventuranças é a operação divina, é diferente do natural. E aqui um quarto princípio é listado. A diferença essencial e total entre o crente e o incrédulo. E mais para frente, sublinhado, está assim: a glória do evangelho, bem pelo contrário, consiste em que quando a igreja é absolutamente diferente do mundo, inevitavelmente ela atrai as pessoas. É somente então que este mundo começa a dar ouvidos à mensagem cristã, embora possa odiá-la a princípio. Então, há uma diferença entre o crente, o cristão e o incrédulo. Por quê? O cristão, aquele em que o Espírito Santo habita, ele santifica, ele faz morada, ele limpa o coração, a vontade, os desejos. E há uma diferença moral. Há uma diferença entre aquele que serve a Deus e aquele que não serve a Deus. E aqui um quinto princípio. O crente e o incrédulo pertencem a dois reinos inteiramente diversos. E aqui sublinhado, os crentes não são diferentes dos incrédulos somente quanto à essência, o caráter, né? Mas também são pessoas que vivem ao mesmo tempo em dois mundos diferentes. O crente está no mundo, mas não pertence a este mundo. É fato que o crente vive entre as pessoas deste mundo, mas também é fato que ele é cidadão de um outro reino. Essa é a questão vital estabelecida nesta passagem, da primeira à última linha. Então,
O Senhor Jesus Cristo, ele resgatou aqueles que depositam a fé nele, que nasceram de novo, resgatou no império das trevas e já estão no reino da luz. Ainda que estejam no mundo, mas estão como que peregrinos e forasteiros, porque o reino deles não é desse mundo.